Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela tua santidade. A tua beleza, Senhor. A tua pureza. Pega a gente aqui, Senhor. Pega a gente com o teu amor. Tu és tudo que eu tenho, tudo. Todas as minhas fontes estão em ti. Tu és o meu amigo. Meu coração anseia ver-te. O meu coração anseia abraçar-te. Por favor, Senhor, toca-nos com o teu fogo nesses dias. Queima o nosso coração de ternura. Queima o nosso coração, Senhor, de ternura. Que a compaixão seja a nossa ferramenta suprema, Jesus. Que a misericórdia seja a nossa arma de guerra. Que o teu amor seja um manto sobre nós. A tua bandeira é o amor. Leva-nos em lugares que ainda não conhecemos dentro de ti. Me deixa ver a tua glória. Eu ouso a pedir. Eu não sou digno, mas eu ouso a pedir. Deixa-nos ver a tua glória. Deixa-nos ver a tua presença. Enquanto eu estiver falando de ti e através das tuas palavras, toca-nos com o teu fogo, cura-nos aqui nesses dias. Toca com milagres, com maravilhas, com coisas que a nossa mente é capaz de entender. Só tu és Deus na terra. Não temos outro bem além de ti, Senhor. Só tu és Deus. 1 Samuel capítulo 3. Essa língua você não entende, Satanás. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 3. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. A palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. A palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando ele deitado no seu lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se de modo que não podia ver. E tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou Samuel, Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. Tá bom. Aleluia. Eu confesso para os irmãos que eu não ia pregar isso aqui não. Mas quando eu cheguei aqui, que eu vi tanto de jovem e todo mundo querendo subir essas colunas, pilhado, né? E eu vi os irmãos cantando com tanta compaixão, com tanto amor. Eu vou falar uma coisa: não tem coisa que toque mais o Senhor do que o quebrantamento. E só quem pode nos quebrantar é o Espírito Santo. Nós podemos nos emocionar com uma cena triste de um filme, podemos nos emocionar com a história triste de alguém, mas a compaixão é só o Espírito Santo que pode produzir dentro da gente. E a compaixão é interessante porque é a única forma de você separar o pecado do pecador, é vivendo uma vida de compaixão. Porque se você não aprender a separar o pecado do pecador, você vai misturar tudo. E nós precisamos separar. O pecado é pecado e abominável sempre, mas o pecador, ele precisa ser amado, ele precisa ser trazido de volta, ele precisa ser colocado para dentro.
E a compaixão é a única forma de eu separar o pecado do pecador, de eu continuar abominando o pecado, mas tendo sensibilidade e amor, e me quebrantar pelo pecador. E quando nós estávamos cantando essa canção, eu perguntei até para o meu irmão Júnior: Júnior, de que é essa canção? Ele estava me falando que é de uma jovem aqui da casa. Enche os meus olhos com lágrimas pela tua volta. E só tem uma forma de Jesus voltar: é depois que o evangelho do reino ser pregado em todas as nações. Não o evangelho gospel, não o evangelho evangélico, porque tem gente que pensa que Deus aceitou Jesus e veio congregar na igreja evangélica. Você sabia que Deus converteu? Não, irmão, Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus não é espírita, Deus é santo. Ele é santo, o amor dele está acima da sua compreensão. Por isso que a religião é essa regra frustrada de tentar doutrinar o amor de Deus. A religião é um conceito frustrado que ela tenta doutrinar o amor de Deus. Deus, ele não ama a igreja evangélica. Deus ama o mundo, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. A primeira revelação que eu preciso ter de Deus é que Deus não é homem, e Ele não pensa como eu. Então eu tenho que pensar em Deus a partir dele, não a partir de mim. E por isso eu tenho que olhar para o meu irmão a partir dele, não a partir de mim. Porque se eu olho para as pessoas a partir de mim, eu posso perder o propósito de Deus. Porque eu sou limitado no pensar, no falar, no sentir, no desejar. Eu sou limitado no julgar, no amar. Eu sou limitado. Eu tenho uma medida de Deus na minha vida, tenho uma medida de Deus na sua vida. Oh, aleluia. Isso é sinal que vai dar uma esfriadinha, não vai? Oh, glória a Deus. Vai dar uma esfriadinha, vai dar. Glória a Deus. Então eu tenho pensado nesses dias que nada é fiel se não cumpre uma medida exata de Deus. Deus tem uma medida para caminhar, Deus tem uma medida para se mover. E embora eu possa me esforçar para tentar alcançar, eu não alcanço a medida de Deus. Por isso talvez o meu problema não seja de visão, seja de ambiente. Às vezes Deus precisa mudar o meu ambiente para poder me dar uma visão. E às vezes eu ouço a Deus e não continuo ouvindo a Deus. Tem gente que ouviu a Deus há 10 anos atrás e esquece que Deus fala todo dia, e está firmado numa coisa que ouviu há 10 anos. Ah, mas Deus não muda. Mas Ele se move. Deus se move, e cada estação tem um movimento diferente de Deus. Os fundamentos são os mesmos, os princípios são os mesmos, mas os movimentos são diferentes. Muda a estação, você tem que mudar de roupa. Não é você que determina a estação, é Deus que determina a sua roupa. Não adianta você botar um casaco de pele e dizer: eu vou botar um casaco porque eu quero que esfrie. Não, é quando esfria que você usa o casaco. É quando Deus mexe na estação é que você muda a sua roupa. Então não é eu que determino o que Deus vai fazer. Oração não é para dar conselhos para Deus como se Ele não soubesse o que fazer. Oração é para ouvi-lo, para ficar num lugar em silêncio, para ouvir a Deus. Mas nós queremos falar com Deus, e Deus quer que eu ouça Ele. Eu não tenho conselhos para dar para Deus, e eu preciso ficar quieto. Nada é fiel, guarde essa palavra, se não cumpre uma medida. 1 metro não tem 98 centímetros, 1 metro tem 100 centímetros. Então, para ser exato para Deus, tem que cumprir a medida de Deus. Nós não podemos ser homens de opiniões. Ah, o que é que você pensa? O que é que você acha? O que é que... Não, irmão, chega disso. Amém? Nós somos homens de medidas exatas. Nós precisamos saber o que Deus acha disso. Então, eu posso andar numa medida de Deus. Eu não tenho opiniões próprias. Então não são dias de ficar procurando as palavras certas para dizer. Em vez de a gente ficar procurando as palavras certas para dizer, apenas garanta que as palavras que você está dizendo sejam sinceras.
Então não precisa procurar a palavra certa, procure saber se as que você está dizendo são sinceras, porque Deus não procura os certinhos, mas os sinceros. Deus não usa gente ideal, mas gente real. Você já viu que a gente vai falar com Deus, a gente muda de voz? Vamos orar? Vamos. Oh Deus poderoso! Para que mudar de voz? Toca aquela música para a gente entrar na presença de Deus. Não, você não precisa de uma música para entrar. A presença de Deus não é um lugar que você entra e sai, é um lugar que você vive. Que você vive diariamente. É um lugar que você vive, faça sol ou faça frio ou chova, dia de alegria e dia de tristeza. É um lugar que você vive, permanece. A presença de Deus não é uma porta de um shopping que você entra e sai. Nós vamos confundindo as coisas por aquilo que vamos ouvindo, porque nós ouvimos todo mundo, mas não paramos para ouvir a Deus. Essa é a hora que você diz: é verdade, aleluia. Nós temos tempo para ouvir tudo, mas nós precisamos ouvir a Deus, e para saber se o que eu estou fazendo está de acordo com o que Deus está dizendo. Eu preciso me adequar à medida exata, amém? Diga para alguém que está do seu lado: não são dias de achar nada. São dias de convicções, meu irmão. Agora, como eu vou ter convicções se eu não paro para ouvir? E quando eu cheguei aqui hoje, esse texto saltou no meu coração, e eu me pus ali a escrever algumas coisas rápidas para não perder. Então nós precisamos entender isso. Não, eu vou para a igreja para Deus falar comigo, eu vou para a igreja para Deus me usar. Irmãos, Jesus nunca foi na sinagoga comissionar ninguém para o ministério. Jesus nunca foi no templo procurar alguém para o ministério. Ele sempre foi na vida. Ele passou, tinha um cara cobrando imposto, ele disse: vem comigo. E tinha outro cara jogando rede, pescou a noite inteira, não pegou nada, ele disse: vamos junto. Tinha um outro consertando as redes com seu pai Zebedeu, ele disse: vamos embora. Ele foi comissionando gente na vida. Jesus não foi nos templos buscar pessoas para servir no ministério. Ele foi buscar pessoas que faziam na vida. Mas hoje a gente quer pessoas do templo, mas que não fazem nada na vida. Essa é a hora que você diz: ai, aleluia. Sabe por quê? Porque nós temos uma cabeça de ir à igreja, não de ser a igreja. Nós vamos na igreja no domingo para ser a igreja na segunda. Talvez muitas pessoas não venham à igreja, mas se você for à igreja, onde você estiver, sabe, você vai manifestar o que você carrega, o que Cristo deu para você. Então, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou do tempo que a gente dava testemunho na igreja, porque os nossos filhos tinham ido para a universidade. Eu sou do tempo que a gente vinha na igreja testemunhar e dizia: ó, meu filho foi para a faculdade, vai ser médico, vai ser advogado. Hoje você manda o filho para a faculdade, você tem que orar para ele não desviar. Você tem que, um filho vai para a faculdade e você vem para a igreja fazer campanha para ele não desviar. Por quê, irmãos? Para quem nós estamos perdendo? Não, eu preciso ter convicções. Eu preciso plantar essas convicções em todo mundo que me ouve. O cara que me ouve, eu tenho que ficar doido. O cara que eu passo pela vida dele não presta para mais nada, porque eu vou pilhar a cabeça dele, eu vou pilhar ele, eu vou deixar ele doido por Jesus. Eu vou passar pela vida dele, eu digo mesmo: você não vai dormir hoje. A pessoa que te ouve, mas ninguém quer ouvir crente chato, crente religioso, que bota peso sobre as pessoas, que tem mais relação com o inferno do que com os céus. Pastor, mas não é uma conferência sobrenatural? E uma das coisas mais sobrenaturais que pode acontecer na sua vida é você se desvencilhar de coisas que não foi Deus que colocou sobre você. As coisas mais sobrenaturais que você pode viver é você entender o sucesso em Cristo, porque não tem coisa pior que pode acontecer a um homem, é ele ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. Porque com o sucesso ele acha que Deus está aprovando.
Não, queridos, não é assim. A aprovação de Deus, ela tem a ver com as suas renúncias, não com as suas conquistas. Na realidade, Deus não te abençoa quando Ele dá, Ele te abençoa quando Ele tira. Como assim? Ele te abençoa quando Ele te dá, Ele está te provando. Aí você vem aqui no domingo, pega o microfone e diz: eu quero dar um testemunho que Deus está me abençoando. Te prepara, porque Ele está te dando, e vai te abençoando, e vai te prosperando. Depois Ele diz: deixa tudo e segue. Sabe para que Deus te dá? Para pegar de volta. E Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver para Ele. E fica tranquilo que eu não estou falando de dinheiro não, eu estou falando de vida. De vida. Porque Deus só tem um motivo para te prosperar, para você ser provisão para quem não tem. Deus só tem um motivo para te dar sabedoria, para te colocar em lugares de influência, para te dar canetas de influência, cadeiras de influência, de autoridade, para você ser voz para quem não tem voz. Deus não exalta homens, Deus exalta a verdade. E quem estiver vivendo a verdade será exaltado junto com ela. Não tem como, irmãos. Deus não fechou monopólio com ministérios nenhum na terra. Deus não fechou monopólios com pregador nenhum na terra. Deus é o Deus de toda a terra, de todas as coisas. Deus governa sobre tudo e sobre todos. Talvez uma oração que a gente deve parar de fazer é aquela: Deus, toma o controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Ele não tem que tomar nada porque Ele não perdeu nada. Foi eu que não estou entendendo Deus na situação. Porque se eu vivo num ambiente onde a palavra de Deus é rara e as visões não são frequentes, o pecado impera. Então, antes de expulsar o demônio, sabe o que eu tenho que fazer? Levantar a glória de Deus. Mas a gente passa mais tempo empurrando as trevas para fora do que levantando as mãos para a luz. Nesse tempo você leu, as palavras de Deus eram raras e as visões não eram frequentes. Irmão, num lugar onde a glória de Deus não impera, quem é que impera? As trevas. Por que os filhos de Eli, Ófni e Finéias faziam o que queriam? Adulteravam, pecavam, roubavam, comiam a carne do sacrifício antes dela estar queimada. Por que eles faziam isso? Por causa disso, porque a palavra era rara e as visões não eram frequentes. Se você está num lugar onde o nível de justiça é baixo, a corrupção, a mentira, o engano impera. Agora, por que os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, lembra deles? Levíticos capítulo 10, daqui a pouco a gente vai falar deles. Lembra de Nadab e Abiú? Que eles pegaram fogo e entraram no incensário. O que aconteceu com eles? Deus tirou o fôlego de vida na hora deles. Por que a justiça aqui não acontecia e a justiça lá foi imediata? Porque lá tinha um líder que falava com Deus face a face. Aqui tinha um líder que estava perdendo a visão. Licenciosidade. Mas com Moisés não, Moisés falava com Deus face a face. E aonde a justiça é levantada, meu irmão, o ímpio não permanece na congregação do justo. Você já se perguntou por que Ananias e Safira morreram na fila da oferta? Já viu alguém morrer dando oferta? Eu fico imaginando no próximo culto, quando Pedro disse: vamos levantar as ofertas, ficou todo mundo correto. Ananias e Safira morreram dando oferta. Mas não foi só porque eles reteram uma parte. Atos capítulo 5 conta a história de Ananias e Safira. Mas se você voltar um pouquinho, Atos capítulo 4, nos últimos versículos, conta a história de Barnabé, o filho da consolação, levita de Chipre, que vendendo uma herança colocou aos pés dos apóstolos, não nos bolsos, nos pés. Era nos pés, porque os apóstolos pegavam aqueles recursos e compartilhavam com os necessitados.
compartilhavam com os outros. Eu não acredito no ministério que só um prospera. Eu acho que Deus também não. Barnabé, ele era um levita de Chipre. Levita tinha herança? Mas Barnabé tinha. Quando ele viu o movimento da igreja se levantando, o que ele fez? Ele foi logo vender aquela herança, porque levita não tinha herança. Certamente aquela herança não foi Deus quem deu a ele. E se você quer andar com Deus, você tem que se livrar de tudo que não foi Deus que te deu. Aí, ele era um levita. Ele foi lá e vendeu a herança, colocou aos pés dos apóstolos. O que é que ele fez com a sua atitude? Ele elevou o nível de justiça. Aí vem Ananias e Safira, depois do capítulo 5, na mesma fila. Na mesma fila. Trouxeram uma oferta e não foi pouca não. E morreram dando oferta. Por quê? Porque eles entraram na fila que um homem elevou o nível de justiça. O nosso problema não é reter uma parte, é andar com quem está dando tudo. Se você quer reter uma parte, você não pode ter aliança com quem está dando tudo. Não olha para mim assim. Eu só estou falando o que está vindo. Ananias e Safira, eles morreram porque eles entraram no mesmo ambiente que um homem elevou o nível de justiça. Irmão, servir a Deus, cara, isso é muito forte. Servir a Deus vai nos arremeter para o nível de justiça, a justiça de Cristo que morreu na cruz por nós. Essa justiça é alta demais. Jesus morreu por mim. Pastor, o senhor está falando aí, eu estou me sentindo morto, culpado, porque tem um monte de coisa na minha vida que não foi Deus que me deu. E agora, como é que faz? Santifica. Santifica. Entrega isso ao Senhor. E deixa que o Senhor decide se isso permanece ou não com você. Não faça você o trabalho de reter. Então, querido, nós não podemos terceirizar o serviço que é da igreja. Deus entregou coisas para a igreja que não entregou para a prefeitura, para o governo. Cuidar de órfão e de viúva é trabalho da igreja, não é trabalho do prefeito. Servir a cidade é trabalho da igreja. Jesus falou isso para a igreja. Tiago diz que a verdadeira religião é essa, que cuida dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações. Mas pastor, não é a campanha, não é a conferência sobrenatural, mas é sobre o natural. É sair de um lugar natural e entrar sobre isso. Porque quando a gente fala de sobrenatural, já vem na nossa cabeça sinais e maravilhas. Glória a Deus, eu espero que isso aconteça. Mas o segredo é tirar a gente da terra, porque a terra não pode curar a terra, irmãos. As demandas da terra não determinam o que o céu vai fazer. As demandas da terra têm um cenário e tem uma agenda. E a agenda de Deus está pronta. Deus tem uma agenda. Jesus disse: está consumado. Pronto, consumou, está pronto. Agora eu decido se eu vou chegar lá ou não. Mas já está pronto. Leia Mateus 24, leia Lucas, leia Marcos capítulo 13, leia Lucas 21. Já está pronto, a agenda de Deus está pronta. Irmão, a Covid-19 não pegou Deus de surpresa. Bota isso no seu coração. Deus não perdeu o controle de nada. Agora Ele sabe como nos atrair para Ele. Ele sabe como nos tomar de volta. Quando eu digo que Deus te dá coisas para te provar, é isso. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. Agora Jesus enche o barco dele de peixe e depois diz: deixa tudo e segue. Então, se você vai chamar o cara para o ministério, por que não chama quando ele não tem mais opções? Deus cria uma opção para ele, abençoa ele e depois diz: deixa tudo e vem. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus não quer ser minha última opção.
Ele sempre quer que eu deixe alguma coisa por causa dele. Ele sempre quer que eu deixe algo por causa dele. Eu sempre tenho que abrir mão de alguma coisa por causa do Senhor. Eu sempre tenho que soltar alguma coisa por causa do Senhor. Ok, a maioria de nós correu para a igreja pela dor, mas pronto, a gente foi soltando algumas coisas no caminho. Irmãos, antes que a lâmpada de Deus se apague, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir. Tem muita gente que botou a vida no piloto automático, e as coisas vão funcionando, mas o que está funcionando não significa que Deus está abençoando. O nosso lugar de destino, o nosso serviço não pode ser terceirizado. Nós temos que fazer a obra de Deus, do jeito de Deus. Só tem um jeito de Deus te usar, é do jeito dele. Um dia eu estava frustrado com o ministério e eu falei: Senhor, me usa. Ele disse: eu só posso te usar se você não me usar, porque enquanto você tenta me usar, eu não posso usar você. E Luiz, a minha graça só se manifesta na sua humanidade. A minha graça não se manifesta na tua justiça própria. Por isso, irmãos, não é pecado ser gente. Quando Deus quis se revelar ao mundo, Ele mandou seu Filho vestido de carne, um homem que habitou entre nós, um homem que era tão parecido com um homem que Judas, quando foi o trair, disse para os guardas: o homem que eu beijar é Jesus, porque Jesus vivia no meio de todo mundo. Jesus estava no meio de gente, ele era igual a gente. Mas a gente vem para a igreja, espiritualiza tudo e quer ser semideus. Não toque em mim que eu estou cheio. Esquisito isso. Quando você chegar na eternidade, que você entrar assim na sala do trono, não, você vai olhar na direita assim, é um homem que está lá, um homem cheio de marcas, porque as marcas mostram que ele venceu alguma coisa. Um homem que venceu o pecado, venceu o inferno, venceu a morte. Você vai chegar lá e não vai estar de asinha, com uma harpinha. Não, ele é um homem que vai se levantar para te receber, um homem com um corpo glorificado, um homem que abriu um caminho, o novo e vivo caminho pelo sangue da sua nova aliança, um homem que deixou o acesso aberto para mim e para você. Mas a gente acha que tem que ser semideus para entrar nesse lugar. Não, você tem que ser gente. Você tem que humanizar a sua espiritualidade. Você tem que ser gente que chora e gente que ri. Você tem gente que tem que ser gente que acorda bem e acorda mal, porque você é o único lugar na terra que tem as duas conexões, céus e terra. Aquela canção que nós cantamos, lembra? Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano, o universo estremece. O leão fugiu não? Fugiu? O leão fugiu? Não fugiu. Rugiu. O leão rugiu. Só para você relaxar um pouquinho, está muito tenso. Nós cantamos e não prestamos atenção no que cantamos, porque só existe um lugar que céus e terra se encontram, em você. Porque você tem os dois DNAs. Você tem o DNA do céu e da terra. Deus te criou do pó da terra e soprou o Espírito em você. Então céus e terra se encontram em você. Por isso que tem dia que você está mais aqui, tem dia que você está mais lá. Tem dia que você diz: acordei com o pé esquerdo. Não, é que você acordou na terra. Por isso, quando você acorda de manhã, você decide quem te governa, o céu ou a terra. Se você permitir que as demandas da terra ditem o ritmo da missão do céu na sua vida, você está perdido. Você vai permitindo que as demandas da terra ditem o ritmo da missão de Deus na sua vida. Jesus não tinha problema com isso, irmão. Ele passava a madrugada com o céu e de dia com a terra. Aí alguém pergunta: ele não dormia? Dormia na tempestade. Não podia ver uma tempestade que ia para a cama, porque quem está conectado com o céu dorme na tempestade. Então, quando você acorda de manhã, você decide quem vai governar a sua empresa, quem vai dirigir seus negócios.
Quem vai cuidar do seu casamento? Quem vai doutrinar seus filhos? Céu ou terra? É o céu. Porque nós fomos criados do pó da terra, mas Ele derramou a sua glória sobre nós. E o pior, porque se você escolher pela terra, Deus deu ao diabo o poder de comer do pó da terra. Ele disse que a serpente comeria do pó da terra. Então, se você quiser viver para a terra, pode virar comida de serpente. Agora, aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. 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 Então se decida logo, você vai viver aonde? No céu ou na terra? A terra não pode curar a terra. Preste atenção no que Ele te ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. É o céu que governa a terra, não é a terra que cura a terra. Então não espere nada da terra para uma mudança extraordinária. Espere somente do céu. Só o céu pode mudar a terra. Por isso que nada na terra pode mudar totalmente até que o céu se manifeste. E o recado para nós é: quando Jesus estava subindo, dois varões, dois anjos disseram assim para o povo que estava olhando ele subir: varões galileus, não se assustem, porque esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele vai descer, Ele voltará. Pastor, mas eu trabalho no trabalho secular. Querido, não existe vida secular. Isso foi uma mentalidade grega-romana que nos doutrinou que ou você faz a obra de Deus ou você vai trabalhar. Lá em casa nós somos 3 irmãos, eu, Ulisses e o Júnior. Quando só eu era pastor, minha mãe dizia: eu tenho um filho que é pastor e 2 trabalham. Agora lá em casa ninguém mais trabalha, né, Júnior? Que nós somos tudo pastor. É verdade. Por quê? Porque a gente acha que tem que soltar um trabalho para fazer outro trabalho. A gente não entende que nós somos chamados para remir todas as coisas. Nós somos chamados para estar em qualquer lugar. Já pensou se eu for um professor? Já pensou se você é um professor dentro de uma sala de aula com 50 alunos e você tem a capacidade de orar por todos eles? Já pensou se você é diretor de uma escola com 1.200, 1.300 alunos, que todo dia quando você chega você levanta a mão e coloca os 1.200 alunos debaixo da mão do Senhor? Aí você diz assim para mim: não, pastor, eu não vou ser professor, a professora ganha muito pouco. Aí eu te pergunto: quem dirige a sua vida, o céu ou a terra? Não, eu vou fazer alguma coisa que ganhe mais. Ok, mas é a vontade de Deus para a sua vida. Você não vai ser feliz juntando dinheiro. Você não vai ser feliz juntando coisas. Você vai ser feliz fazendo o que Deus chamou você para fazer. Se você tiver um carrinho de pipoca, você vai ser um pipoqueiro ungido. O cara, quando pegar o saquinho de pipoca da sua mão, ele vai ficar doidão. Você vai orar e a hora que você está, né, na panela ali mexendo, ei, eu estou convidando você, João Pessoa, para encher essa cidade de glória de Deus. Eu estou convidando você para ser luz no meio das trevas. Ei, hoje você me vê na internet, você vê a gente na televisão, isso e aquilo, mas não começou assim, irmão. Sabe quando começou? Numa bicicleta. Eu peguei o mapa da minha cidade e reparti em 4, e rua por rua, eu fazia que nem as testemunhas de Jeová. Meu nome é Luiz Hermínio, eu sou da Viatura do Amor. Tinha gente que chamava para tomar café, tinha gente que xingava: vai-te embora daqui, valeu, aleluia. E a
gente começou a tocar a nossa cidade, Deus foi levantando igrejas abençoadas e sadias em toda a nossa cidade. Louvado seja Deus. É uma das cidades que mais cresce no Brasil. E eu sei que a igreja, irmão, tem a mão, tem o dedinho da igreja lá. Eu sei que tem. Porque Jeremias 29:7 diz: orai pela cidade a qual eu vos levar, porque se a cidade prosperar, vós também prosperareis. Você precisa entender a sua ação. Deus está falando e a gente não está prestando atenção. A gente encontra alguém na rua e diz assim: vamos lá domingo, meu pastor vai orar por você. Por que você não ora? Vamos lá domingo, vai no culto, meu pastor prega, ele é uma benção. E você é o quê? Sai da fila dos pedintes, irmãos. Entra na fila dos intercessores. Entra na fila daqueles que estão ouvindo a voz de Deus para que a lâmpada não se apague. Aqueles que estão mantendo a luz acesa. Olha para Abacuque, estude o livro de Abacuque, você pira, você fica doido. Porque Abacuque, no capítulo 1, Abacuque está lá falando. Ele está dizendo assim: por que o Senhor faz eu ver tanta maldade? Por que eu estou vendo tanta corrupção, tanta mentira? E Abacuque começa a se desesperar, porque Deus só mostra coisa ruim para ele. Só coisa ruim. E aí você pensa: Abacuque está desviado. Só que daí começa o capítulo 2. Abacuque diz assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir na torre de vigília e vou ouvir aquele que fala comigo. E Abacuque começa a escrever. Ele começa a escrever. E quando ele sobe na torre de vigília e diz: eu vou ouvir aquele que fala comigo, Deus diz assim para ele: escreve a visão que eu vou te dar. Escreve bem grande, para todo mundo que passar, pegue ela e corra com ela também. Deus não pode dar visão para crítico, irmão. Irmão, quem te critica está fazendo menos que você ou não está fazendo nada. Deixa eu te falar uma coisa: saia desse lugar, não vá para a internet falar mal da igreja. Não vai. Deus não precisa de alguém no meio dos vales de ossos secos, filmando e dizendo: ó, está tudo seco aqui. Não, Deus não precisa disso. Deus, quando te leva no meio de um vale, é para você dizer: vivam! Ressuscitem, vivam. Deus não precisa de mais diagnósticos, que a igreja está morta. Eu vou te falar, estude avivamento. Toda a história de avivamento do mundo nasceu em igrejas mortas, igrejas que ninguém mais tinha esperança nelas, igreja que a gente não tinha mais, sabe? Olha, estude as histórias de Evans Robert, estude a história da Rua Azusa, estude a história de homens que mudaram destinos, mudaram nações. Eles viveram no meio de uma igreja que estava morta. E a gente vê a igreja morta, vai para a internet falar. Irmão, quem mais discute na internet é político e crente, os infernautas. Deus não precisa de você dizendo que João Pessoa é uma cidade assim, é uma cidade assada, e João Pessoa é difícil demais, aqui é muito difícil. Não, não tem lugar difícil. Tem lugar que alguém não está queimando ainda. Se tiver alguém queimando nessa cidade, se tiver alguém queimando num bairro, se tiver alguém queimando numa empresa, eu vou dizer uma coisa: tudo ao seu redor vai ser afetado por aquilo que você está vivendo. Deus está procurando alguém que escute o que Ele está dizendo antes que a lâmpada de Deus se apague. Ele está procurando alguém que esteja disposto a dar continuidade, em vez de ficar dizendo: desviou, fulano desviou, o outro desviou. Não, Ele está procurando alguém que pare de ver problema e comece a ouvir o céu, ouvir o que o céu está dizendo. Porque Deus quer te dar canções, Deus quer te dar mensagens, Deus quer te dar envios, Deus quer te levantar como intercessor. Abacuque, no capítulo 1, o livro de Abacuque tem 3 capítulos. No capítulo 1 ele está desesperado, dizendo: para que o Senhor me mostra tudo isso? Eu estou cansado, eu não aguento mais, só vejo problema, o mundo está perdido, o mundo está desgraçado. Aí no capítulo 2 ele toma uma atitude e diz: sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir na torre de vigília
e vou ouvir aquele que fala comigo. E quando ele fez isso, Deus disse: escreve uma visão que eu vou te dar. E sabe qual é a visão? Escreve bem grande. Começa assim: o justo viverá pela fé. Sabe como é que eu começo o capítulo 3? Aí Abacuque já muda, ele já olha para a terra e diz assim: ó, toda a terra está cheia do conhecimento da glória de Deus. Ele diz: toda a terra está cheia do conhecimento. Já mudou, irmão. Quer se livrar dos seus problemas? Comece a orar pelo problema dos outros. Não, você fica doido. Você não tem mais tempo de pensar nos seus. Comece a interceder. Sabe como é que começa o capítulo 3 de Abacuque? Ele diz assim: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Ele já não está mais reclamando do problema, ele já está dizendo: eu tenho uma solução. Um avivamento. Sabe o que pode mudar a Paraíba? É só um avivamento, irmãos. Sabe quem pode mudar o Brasil? É um avivamento. É um avivamento. O que vai mudar o Brasil é um avivamento. E a igreja, ela foi comissionada para isso. A igreja, o meu trabalho, irmãos, é levantar a mão de quem está governando. O meu trabalho é levantar a mão. Eu ando no meio de irmãos que são prefeitos, que são governadores, que são senadores, que são deputados. Eu ando no meio desses irmãos. Mas eu não tenho nenhuma expectativa em Brasília. A minha expectativa está na eternidade. A minha expectativa, porque Daniel profetizou que uma pedra que foi cortada sem a ajuda de mão de homem, não tem homem nesse negócio que Deus está fazendo, irmão. Ela vai vir, vai dar contra o pé da estátua, e todos os governos serão derribados, e um novo governo será estabelecido. Um novo governo será estabelecido que não terá fim. O governo de Cristo. Enquanto Cristo não vem e estabelece o seu governo, eu não posso estabelecer aquilo que ele, quando ele não está presente, só o rei pode estabelecer o seu reino, mas eu posso manifestá-lo. Eu ainda não posso estabelecê-lo, mas eu já posso manifestá-lo com as atitudes dos céus, com os princípios celestiais. Deus te chamou para viver céu na terra, querido. Deus te chamou para viver céu na terra. Não siga o fluxo do rio deste mundo, siga o fluxo da eternidade. Ouça a voz de Deus para que você dê continuidade. O que determina os movimentos de Deus não é o que acontece na terra, mas é aquilo que desceu do céu. A obra de Deus ainda é a obra que está escrita em João capítulo 6, versículo 29. A obra de Deus é esta: creia naquele que Ele enviou. Amém. Amém. Por isso, preste atenção nos próximos dias, irmãos. Preste atenção nos próximos dias. Preste atenção nas pessoas dos próximos dias. Eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho vivido para o Evangelho há 27 anos. Eu, minha casa, meus filhos, nossas netas, nossa família, meus irmãos, todos nós estamos envolvidos e comprometidos com tudo. Todos nós. Nossa vida, ela está entregue. Mas eu já vi muita coisa, já estive em muitos países fazendo a obra de Deus. Mas eu vou falar uma coisa: o que me inspira não é aquilo que avança rápido, é aquilo que termina bem. Para mim, os maiores líderes não são os que mais têm, os que mais fazem, são os que mais se importam com a vontade de Deus para esses dias. Por isso Deus está levantando líderes, modelos que se importam. A nossa medida religiosa, ela vai crescendo, crescendo, e vai crescendo junto com ela nossos preconceitos. À medida que os privilégios do Evangelho vão crescendo na nossa vida, vai crescendo também o nosso repúdio pelos desprivilegiados. E a gente precisa tomar conta disso. Por favor, não deixe a lâmpada apagar perto de você.
Tome uma atitude. Deus quer fazer algo na Paraíba, irmãos. Eu sei que Deus quer. E Deus não fará isso sem compaixão. Deus não fará isso para uma igreja que não clama, que não chora, que não busca. Deus não vai fazer isso por qualquer um. Deus vai fazer isso por uma igreja que está ouvindo e continuamente ouvindo a Deus. Porque hoje Deus fala uma coisa, amanhã Ele pode falar outra, pode. Um dia Ele disse para Abraão: pega teu filho, aquele que tu amas, e sacrifica para mim. 3 dias depois Ele disse para Abraão: não precisa mais. Se você não continuar ouvindo a Deus, você pode matar aquilo que Deus quer que você não mata. Mas Deus mandou, Ele mandou faz 3 dias. Você precisa continuar ouvindo a Deus, porque se você não ouvindo a Deus, o que Ele falou hoje, amanhã pode não ser lei. Quando Abraão foi matar o menino, ele disse: não precisa mais. Mas o Senhor mandou. Pronto, já resolvi. Se eu não continuo ouvindo a Deus, eu vou perdendo o céu de vista. Fere a rocha. 40 anos depois ele diz: não fere mais a rocha. Chega, acabou, vai mudar a forma de fazer agora. E aí ele fala com a rocha e não funciona. Ele volta a ferir quando Deus disse: não fere mais. Tem coisas hoje que nós tratamos nos púlpitos que Deus já disse: não faz mais sentido, para. Não adianta mais isso, para. Não é mais dessa forma, para. Não, mas foi assim que eu comecei. Não é mais assim. O Mar Vermelho Ele abriu com o cajado. O Rio Jordão Ele abriu com os pés dos sacerdotes. Muda o ambiente, muda a forma de fazer. Eu já falei isso trocentas vezes para as pessoas entenderem o que eu estou tentando dizer. Nossos bisavós eram cristãos. Nosso bisavô tinha uma fazenda. O nosso avô tinha uma chácara. O nosso pai tinha uma horta. Eu tenho um abridor de lata. E o meu filho tem um aplicativo do iFood. E quando ele quer comer alguma coisa, ele diz: pai, posso pedir? Pode. O nosso bisavô e avô plantavam para comer. Nós compramos para comer. Mudou a forma de fazer. Mas o que era pecado há 4 gerações atrás continua sendo, meu irmão. Porque numa transição nem tudo transiciona. Nós precisamos refazer e rever a nossa forma de transicionar, porque acabamos transicionando tudo. E transicionamos inclusive os fundamentos. Os fundamentos não transicionam. A ideia ainda é ouvir a Deus. Não, mas ouvir a Deus era para Samuel, para nós não, nós temos a Bíblia. Se você ler a Bíblia sem ouvir a Deus, você vai ser um pregador vivo. E um pregador vivo com o microfone na mão, ele mata pessoas. Você precisa ouvir a Deus para se tornar um homem morto. Porque só um homem morto, uma mulher morta com o microfone na mão pode trazer pessoas à vida. Se você lê as escrituras sem ouvir a Deus, você vai criar suas próprias regras. Não, irmãos, Deus continua falando e Ele está falando ainda. Falar com a rocha. Então para que Deus muda? Veja bem, se está dando resultado, para que Deus muda a forma de fazer? Eu estou ferindo a rocha todo dia e está dando resultado. Agora Deus vem e diz que não é para ferir mais. Não, irmão, quando Deus disse para de ferir a rocha e fala com a rocha, não tem a ver com saciar pessoas, tem a ver com aprender a ouvir a Deus. Porque as pessoas já estavam sendo saciadas no modelo antigo. No modelo antigo você sacia pessoas, mas tem uma nova forma de fazer que não tem a ver com saciar pessoas, não tem a ver com a expectativa das pessoas, tem a ver com o que Deus quer fazer em você primeiro. Porque você pode estar ministrando pessoas sem ouvir a Deus. Não tem mais a ver com as pessoas. Moisés, ele ouvia Deus. Ele ouvia Deus, ele ouvia Deus. O dia que ele parou de ouvir a Deus para saciar as pessoas, ele perdeu de entrar.
Porque ministério não tem a ver com ministrar pessoas, tem a ver com ministrar a Deus. Eu só posso ministrar a pessoa se eu estiver ministrando a Deus. Então nós precisamos crescer nesse conceito. Santificar a Deus não tem a ver com servir as expectativas do povo, mas tem a ver com ouvir e obedecer. Vencer o mundo não é vencer no mundo. Eu posso vencer no mundo sem vencer o mundo. E eu fui chamado para as duas coisas, para vencer o mundo e vencer no mundo. Mas eu acabo praticando uma só. Amém? Amém? Amém. Cutuca alguém que está do seu lado e diz: caminhe devagar que você vai chegar mais rápido. Amém? Irmãos, a vida não é um aplicativo que você clica ali e resolve seus problemas. Não. Antes que a lâmpada de Deus se apague, antes do fogo se apagar no altar, Deus levantou um menino. Porque não importa, irmão, se é menino, se é menina, não importa. Cronologicamente não importa, porque Deus vai fazer essa pessoa crescer. O que Deus quer é que alguém pare, não se distraia e ouça o que Deus está dizendo. Antes do fogo se apagar do altar, estava o vigilante Samuel ali. Em tempo de uma dormência na nação, tinha um menino vigilante. A nação estava dormindo, a palavra de Deus era rara e a visão não era frequente, mas tinha um menino acordado. A palavra era rara e a visão não era frequente, não tinha poder, não tinha muita unção, mas tinha um menino acordado. Amém? Esse é o trabalho do sacerdócio, é manter o fogo aceso, irmãos. Amém? E talvez nós estamos trabalhando, eu tenho 55 anos, talvez eu não trabalho mais para mim, eu estou trabalhando para os seus filhos, para a geração que está por vir, para esses meninos que estavam cantando, para os meninos que estão compondo. Quem sabe nós não estamos mais funcionando para nós, quem sabe nós estamos funcionando por causa de vocês, e por isso as nossas decisões podem afetar para sempre as suas movimentações. Por isso nós precisamos nessa geração de pais e mães que ouvem a Deus, sejam eles biológicos ou espirituais, pais e mães que estão ouvindo a Deus. Samuel estava ali, ele era um menino. Eli não ouvia mais a Deus, mas ele sabia que Samuel estava ouvindo. Ele disse: ele não fala mais comigo, mas quando ele falar de novo, você diz: eis-me aqui, Senhor, porque eu sei quem você está ouvindo. Isso fala de continuidade, irmãos. E os pais e mães dessa geração precisam prestar atenção no que os meninos estão fazendo, e os meninos precisam prestar atenção no que os pais estão dizendo, porque Deus não vai levantar uma nova geração. Por favor, mude esse linguajar. Deus está levantando uma nova geração. Deus não quer levantar uma nova geração, Ele quer levantar a próxima geração. Se Deus tiver que levantar uma nova geração depois de nós, é porque nós falhamos em transferir o legado, em passar o bastão. O reino dos céus é semelhante a um homem que abre o seu tesouro e tem coisas velhas e coisas novas, e tudo é útil. Amém? Para mim, sabe qual é o problema da igreja? Que ela jubila os velhos, ela tira os velhos do altar, porque tem que continuar, irmãos. Não, irmãos, o dia que Davi consultou os meninos, ele fez um carro de boi para levar a arca. Era coisa certa se fazer do jeito errado de fazer. Então Uzá tocou a arca e morreu. Você conhece a história? Davi voltou para Jerusalém e ficou pensando: como eu vou trazer a minha arca do Senhor? Como eu vou trazer a arca? Alguém disse, um sacerdote, um levita disse: Davi, só quem pode trazer a arca são os levitas. Davi consultou os mais velhos.
E quando ele consultou os mais velhos, você vai a Israel, irmão, vai a Israel, vai lá no Muro das Lamentações para você ver. Você vê o vô adorando, você vê o pai adorando, você vê o filho adorando, você vê o neto adorando, você vê o menininho pequenininho adorando. Uma escadinha. Porque a ideia de Deus sempre foi a continuidade. A ideia de Deus não foi levantar nada novo, foi levantar, mas eis que faço nova todas as coisas. Para cada geração tem uma movimentação nova. Amém? Então não importa se você dá paz do Senhor, se você dá Shalom Adonai, se você dá paz e graça, ou se você diz aí, mano. E aí, mano? É nóis. O trabalho do sacerdócio é esse. Abra comigo a sua Bíblia, Levíticos capítulo 6. Levíticos capítulo 6 e versículo de número 8. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará sobre a lareira do altar a noite inteira, até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. Nela se conservará aceso o fogo do altar. O sacerdote então vestirá a sua túnica de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá a lenha nele, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Qual era o trabalho do sacerdote? Era manter o fogo aceso. Era para manter a lâmpada do candelabro acesa. Então o sacerdote fazia o que? De manhã ele ia lá no altar, quando o fogo estava apagando, ele tirava aquela cinza, pegava ela num lugar limpo, com muita reverência, tirava aquela cinza do altar e botava uma lenha nova. Para quê? Para continuamente o fogo estar aceso. O trabalho do sacerdócio, o seu trabalho é manter o fogo aceso, sacerdócio. O seu trabalho é manter o fogo aceso. Aí, às vezes a gente vê meninos na internet que não arruma nem a cama que dorme, quer doutrinar o Brasil. Bota uma câmera na frente do nariz e quer doutrinar a igreja. Não, filhinho, mas Deus está soprando a cinza do altar. Não, não, não. Deus não está soprando, a cinza era tirada com reverência, porque aquela cinza era a lenha de ontem que queimou, e um dia você também vai ser cinza. Essa substituição quem faz, a lenha que foi colocada ontem à noite queimou a noite inteira. De manhã o sacerdote ia lá, tirava ela com zelo, com respeito. Não era, vou tirar a cinza do altar. Não entra nessa não, filhinho. Respeite, porque no outro dia você também vai ser cinza. E o zelo que você tiver pela cinza agora é o zelo que vão ter com a sua cinza depois. Sabe por quê? Porque quando um homem queria se humilhar, ele botava uma roupa de pano de saco e fazia o quê? Jogava cinza na cabeça. A cinza tem que ser tirada com zelo. Então nós não podemos ir substituindo o altar pelas coisas mais novas, menosprezando as coisas que já aconteceram, menosprezando as histórias que nos trouxeram até aqui. Porque aquela geração era aquela revelação que ela tinha. O meu vô, eu nunca vi o meu vô de bermuda, eu nunca vi o meu vô de camisa curta, porque era a revelação que ele tinha.
era a forma que ele tocava Jesus. Eu já vivo numa outra revelação, eu vivo numa outra era. O meu filho tem tatuagem, e foi difícil demais para mim, mas eu conheço poucos meninos justos e generosos como meu filho. Mas é um gibi. A gente vai julgando as coisas. Eu não estou dando aqui uma abertura para você fazer tatuagem, por favor. Eu estou dizendo que aquilo que nós não entendemos, a gente prefere falar mal, porque é a forma de nos proteger. Não tente ser mais espiritual do que Deus, meu irmão. Não tente ser mais santo do que o Senhor. Nós precisamos estar com Deus para entender o que Deus deseja de nós. Quando Deus derramou o pão, o maná, sabe o que ele disse? Não junte nada, coma hoje, amanhã vai ter mais. Quando Jesus multiplicou os pães, ele já disse: junte tudo para que nada se perca, porque mudou o ambiente, muda a forma de fazer. Mas nós não, nós ficamos presos. Esses dias alguém ligou lá para a igreja e disse assim: ô Luiz Hermínio, tudo bem? Tudo bem? Posso fazer uma pergunta pessoal? Eu digo: pode. A sua ceia é de suco de uva ou de vinho? Eu disse: irmão, é de suco de uva, é de vinho, é o suco da videira. É, mas você sabe, tem que ser vinho, porque... Eu digo: irmão, nós já fizemos ceia na África de água de coco e banana. Não tinha vinho, não tinha pão, e nós queríamos ensinar o que era ceia. Pegamos água de coco e disse: é o sangue do cordeiro. Pegamos banana, não, mas está amarrado, isso é heresia. Oh, meu irmão, vai dizer lá em Moçambique, no meio de uma tribo, que era heresia. Eles comeram, choraram e comeram a banana. Só que eu cheguei em casa e não fiz a campanha da banana. O problema é esse, irmãos. Luiz, é verdade você dar ceia para criança? Eu digo: dou. Não pode, é heresia. Eu digo: meu irmão, a Al-Qaeda dá metralhadora para criança. Você acha que eu vou perder o céu? Você acha que Deus leu os seus livros de teologia para se comportar como você pensa que ele se comporta? Você acha que Deus leu os seus livros de escatologia? Você acha que Deus leu os seus livros de disciplina, de doutrina, para se comportar? Ele é um leão indomável, meu irmão. Você acha que você sabe mesmo quem Deus é? Para dizer: Deus não gosta disso. As pessoas que você odeia, Deus quer salvar elas. Essa pessoa que você lembrou dela agora, pensou nela agora. Quando eu falei, já veio ela assim. Essa pessoa que te traiu, Deus quer salvar ela. Essa pessoa que te roubou na empresa, Deus quer salvar ela. Essa pessoa que te agrediu, essa pessoa que matou seu filho, Deus quer salvar ela. Então não tente ser mais espiritual do que Deus, amigo. Não tente ser melhor do que Jesus. O que você não entenda, baixe a cabeça e diga: Senhor, Tu sabes. Tu sabes tudo que eu não sei. Tu conheces coisas que eu não conheço. Então eu prefiro obedecer e celebrar o Teu nome. Mas se o Senhor pudesse matar aquele cara para mim, seria tão bom. Se o Senhor pudesse, porque eu sei que o Senhor odeia ele. Não, querido, não tem um palmo de terra dessa Paraíba que Deus não queira remir. Não tem uma pessoa dessa Paraíba que Deus não queira salvar. Ei, não tem uma pessoa que Deus não queira tocá-la. Não deixa a lâmpada de Deus se apagar perto de você, querido. Fique esperto. Mantenha o fogo aceso. Essa postura invoca diligência e devoção.
É uma diligência que é uma coisa contínua, todo dia. Você tem que tirar a cinza e botar lenha, tira a cinza e bota lenha, tira a cinza e bota lenha. É uma diligência e uma devoção contínua. É algo contínuo, querido. Não é um culto que eu vou. Não é porque apaga as luzes eu vou entrar na presença de Deus. Não é porque toca a música, porque faz o fundo do teclado. Você acha que o Reuel vem para fazer fundinho? Se fosse para fazer fundinho, eu trazia um CD. Nós estamos ministrando, irmãos. Entenda o que é um instrumento na sua mão, o que é um microfone na sua mão. Entenda quando você estiver diante de pessoa, e quando Deus entregar o coração das pessoas para você, cuidem com isso, porque Deus está entregando para você a coisa mais importante que as pessoas têm: o seu coração. Por isso Deus nunca deu autoridade para um homem governar sobre outro. A autoridade não é sobre, é em favor. Quando a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, não diz que ele manda nela, diz que ele exerce a autoridade em favor dela. A autoridade sempre é em favor do outro. E quanto mais Deus te levantar, fique esperto, mais você vai ter que servir. Quando Deus começar a te dar dinheiro, presta atenção, pergunte por quê. Porque tem um propósito. Tem um propósito. Alguém me disse: você não tem medo da fama? Não, eu não tenho, porque eu tenho um propósito para ela. Você não tem medo do sucesso? Eu não tenho, porque eu tenho um propósito para ele. E quanto mais Deus me levantar, mais eu vou falar, e mais lugares de influência eu vou estar, e mais estados e mais nações eu vou entrar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa postura de fazer isso diariamente é diligência e devoção. E se eu tenho essa prática, certamente eu terei clareza na função. Amém? Amém? Agora, por que Nadab e Abiú morreram? Em Levíticos capítulo 10, versículo 1 e 2. Porque certamente eles dormiram. Com certeza eles dormiram. Certamente eles deixaram o fogo apagar. E aí sabe qual é o problema? É que se você deixar o fogo de dentro apagar, você vai lá fora, acende um foguinho e traz para dentro da igreja para tentar manter o fogo aceso. Nadab e Abiú morreram porque eles deixaram o fogo apagar, e eles entraram com um fogo estranho. Você não pode entrar na presença de Deus com fogo, porque é Ele que te acende. Você não pode produzir o que você foi chamado para atrair. Você pode ter formas, você pode ter música do fogo, você pode apagar as luzes para que o fogo venha, você pode acender luz, você pode trazer pessoas que têm fogo, mas o fogo sempre é de dentro para fora, nunca vai ser de fora para dentro. Você pode usar formas, usar meios. Eu já corri atrás de incêndio. Falava: lá tem avivamento, eu ia. Lá tem avivamento, eu ia. Até que um dia o Senhor disse: o fogo que você busca está dentro de você. Vá para a sua casa, entra no teu quarto, e eu vou te acender. Não corra mais atrás de incêndio, seja um incendiário você. Quando você perceber que o fogo, alguém me pediu esse dia: pastor, ora por mim, transfere a unção. Eu dei meu lenço para ele. O que foi? Eu disse: chore. Ele disse: não, eu passei esse trabalho todo para te dar agora de bobeira. Não, você tem que chorar o que eu chorei. Você tem que viver o que a gente vive. Você tem que viver debaixo de perseguição, debaixo de tentação, debaixo de fuga, fugindo toda hora. Entenda o que eu estou te dizendo. Não produza um fogo estranho. Nadab e Abiú, certamente eles deixaram o fogo apagar. E o Senhor está clamando por homens e mulheres que ouçam o que Ele está dizendo, para que o fogo não apague. Depois você lê, anote aí, Êxodo capítulo 27, versículo 20 e 21, que o Senhor deu ordem perpétua para que o fogo nunca apagasse. Depois você lê Levíticos 24, versículo de 1 a 3, quando o Senhor deu ordem perpétua para que eles não deixassem o fogo apagar. Êxodo 27, 20 e 21 e Levíticos 24, de 1 a 3, esse fogo contínuo com o seu sacrifício diário. Sabe o que ele representava? Ele representava arrependimento, ele representava a fé da nação.
ele representava a devoção diária, a adoração diária, por isso que ele não podia apagar. Toda manhã o sacerdote, toda manhã, esse fogo, ele tinha que ser reaceso, ele não podia apagar. Por isso que o Senhor deixou claro: não deixe apagar um pavio que fumega, não deixe apagar. Se tiver que parar o serviço, pare. Se tiver que parar culto, pare, mas por favor, não deixe o fogo apagar. Não adianta, a igreja está cheia de gente vazia. Nós precisamos, se tiver que parar uma reunião para fazer uma reunião de oração, façam isso. Se você tiver que chegar mais cedo na empresa para ter meia hora de busca, para que você seja aceso naquele dia, para que você resolva os seus problemas incendiados, por favor, faça isso. Alguém me diz: eu tenho saudade do primeiro amor. Eu não tenho saudade do primeiro amor. Ou você traz ele com você, ou você vai ter que estar toda hora buscando ele em algum lugar que você substituiu por alguma coisa. Não, mantenha esse fogo aceso, irmão. Esse fogo contínuo de sacrifício diário representava o arrependimento, a devoção da nação. Amém? Esse fogo que está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29, diz que o Senhor é um fogo consumidor. Diz que o Senhor está abalando o que pode ser abalado, para que o inabalável permaneça. E como que o Senhor abala? Queimando, irmãos. Porque quando você começa a queimar tudo perto de você. Toda impureza começa a queimar. Amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 33. Oh, aleluia. Eu já vou terminar. Há um tempo atrás Deus falou isso conosco. Há um tempo atrás, uma conferência de fogo, Deus falou isso conosco, que quando Ele criou a terra, Ele colocou 4 elementos nela: terra, água, fogo e ar. Esses 4 elementos cientificamente são comprovados. A terra foi criada e ela tem 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Agora, quando Deus criou o homem, Ele também colocou esses 4 elementos no homem. O homem é feito da terra. Deus soprou ar. É comprovado que 68% do organismo humano é água. Só faltava o fogo. E aí apareceu João Batista dizendo: olha, eu vos batizo com água, mas após mim está vindo um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por isso a terra, ela só responde à profecia de um profeta que carrega os 4 elementos. Por isso que você às vezes diz: mas por que eu falo e não acontece? A terra precisa reconhecer que os 4 elementos estão em você. Por isso que Jesus disse: eu vim trazer fogo, e eu gostaria que vocês já estivessem incendiados. Leia Lucas capítulo 12. Nós já vamos em Isaías 33. Leia ali Lucas capítulo 12. Deixa Isaías 33 marcado, eu já volto aqui. É Lucas 12 mesmo, Jesus? Não é. Lucas 12, versículo 49 diz assim: vim lançar fogo na terra, e o que eu mais queria é que vocês já estivessem acesos. Agora volte em Isaías 33. Isaías 33, versículo 13 diz assim: ouvi, vós que estáis longe, o que tenho feito, vós que estáis perto, conheceis o meu poder. Isaías 33, versículo 14: os pecadores de Sião se assombram, o tremor surpreende os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor?
quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Aí diz: quem vai habitar? O que anda em justiça e o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho da opressão, e que sacode as suas mãos para todo suborno, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, e as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Quem habitará no fogo eterno? Por favor, não deixe a lâmpada apagar perto de você. Quando você perceber, verdade, isso acontece com a gente direto. De vez em quando dá uma doida na gente, e eu digo: olha, eu não vou, eu vou ficar em casa. Desmarco tudo. Eu percebo que a glória não é mais a mesma. Eu percebo que eu entrei no automático. Eu percebo que eu só estou, viajo, prego, vendo um livro e venho embora. Eu percebo que as coisas estão se tornando chatas. Eu tenho que parar e refazer tudo de novo. Irmãos, não deixe a lâmpada se apagar. Deus está procurando pessoas que ouçam o que Ele está dizendo. Parem as suas atividades se for preciso, um pouco, diminua o passo. Esses habitarão no fogo eterno de Deus, e esse é o comportamento de quem habita no fogo eterno. Sabe, no judaísmo os rabinos enfatizam o significado desse fogo, que é um fogo alimentador que vence as trevas, que simboliza a vitória do homem sobre suas paixões. O fogo consumidor, o homem que vive no fogo consumidor, ele vai ter vitória sobre as suas paixões. Vai ter vitória sobre as suas paixões. Todos nós, irmãos, todo mundo que está nessa sala, quem está assistindo por internet, quem vai assistir os vídeos depois, todo mundo tem uma mazela na vida. Todo mundo tem os seus fantasmas e as suas mazelas. Mas quando você vive no fogo de Cristo, o fogo vai consumir as paixões que não são de Deus. Vai consumir você e vai tornar você mais purificado para o Senhor. A cada manhã o sacerdote colocava a lenha no altar. Esse termo, irmão, a cada manhã, fala de um renovo que rompe das trevas. À noite, amanhece, ele vai lá e renova. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela sempre vem pela manhã. Ninguém vai viver na presença de Deus sem fogo, irmão. Sem fogo você é um crente emocional. Sem fogo você é um crente pedinte. Você está na fila dos pedintes, não na fila dos intercessores. Sem fogo você está sempre reclamando e frustrado de coisas que Deus não te deu. Esse fogo era para lembrar quando Deus falou com Moisés na sarça. Por isso que eles mantinham o fogo aceso, para lembrar quando Deus deu início, apertou o start, deu início da libertação do povo do Egito. Esse fogo apontava para uma coisa que Deus fez primeiro, falava de um começo. Amém? Amém, irmãos? Então, por favor, não deixe o fogo apagar. Lembra quando Jesus foi para a cruz? Ele levou 3 discípulos para dormir com ele, não, para orar com ele. E os 3 dormiram. Você lembra? Você lembra? Tá? Depois você lê Mateus 26, versículo 40, 41. Jesus chega, os 3 estão dormindo. E ele chega, ele não briga com os 3. Ele olha para Pedro e diz: Pedro. Mas tinha 3 dormindo. Mas ele brigou, foi com Pedro. Por quê? Porque Pedro, há dias atrás, tinha tido uma revelação de quem Jesus era. Ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor diz: Tu és Pedro, e eu te darei uma chave, que o que tu ligares na terra terá sido ligado no céu. Porque não é a terra que liga o céu. O que Deus manda você ligar na terra, porque Ele já ligou no céu. Ele não brigou com os 3 porque os 3 não tiveram uma revelação de quem Jesus era. Quem teve foi Pedro. Então, às vezes você fica: por que Deus cobra mais de mim do que de outros? Na realidade Deus não cobra. É porque as demandas do céu são para os íntimos.
As exigências de Deus são para os íntimos. Deus não entregou a chave para Tiago, Deus não entregou a chave para João. Ele entregou a chave, sabe para quem? Para Pedro. Por isso que ele chegou lá e disse: Pedro, você não pode dormir não, cara. Mas ele está dormindo também, olha ali, ó. Mas eles não tiveram a revelação que você teve. Por isso, quanto mais revelação você tem, mais responsável você se torna. Quanto mais você sabe de Cristo, mais responsável você é. As demandas dos céus são para os íntimos, as exigências de Deus são para os íntimos. Deus não exige nada de crente que não é devoto, de crente que não é compromissado, de crente que é irresponsável. Essas pessoas Deus não exige delas. Mas aqueles que chegam mais perto, aqueles que são mais íntimos, sabe? Eles não têm mais vida. Vou repetir, eles não têm mais vida. A sua vida não lhe pertence mais. Eles fizeram um voto. E quer saber o que eu acho? Lá no Mevan a gente tem ministério de restauração. Mas eu acho que Deus não quer te restaurar. Ele quer te matar para a vida de Cristo nascer em você. Deus não pode usar um homem vivo. Deus não pode usar uma mulher viva, porque vai usar um ministério para si. O ministério não é seu, querido, é você que é do ministério. O chamado não é seu, é você que pertence ao chamado. Porque se você achar que o chamado é seu, você vai usar ele para você. Mas quando você entende que você é do chamado, amém? Vamos começar assim hoje. Amanhã a gente continua. Não deixe apagar o pavio que fumega. Sempre vai ter alguém atento para ouvir a voz de Deus. Sempre. Não se distraia. Se você quer viver um avivamento, não corra atrás dele. Vai buscar Deus. Você vai viver dentro da sua casa. Amém? Amém? Para encerrar mesmo, para ir embora agora, de verdade, é o último texto. Não, é o último, de verdade, não vou mais pregar não. Nunca acredite num pregador quando ele diz que já está terminando. Amém? Deixa eu terminar com isso. Provérbios 20, versículo 27. Provérbios 20, 27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ela enquadrinha todo o mais íntimo do ser. Deus colocou uma lâmpada dentro do homem, e Deus quer manter essa lâmpada acesa. João Batista tinha essa lâmpada. Em João 5:35 diz que João Batista ardia e iluminava, mas vocês preferiram acender os seus próprios fogos e se distrair com ele. Por isso, irmão, entretenimento não pode gerar o fogo de Deus. Entretenimento tem compromisso com exibição, não com o fogo eterno. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ela enquadrinha o mais íntimo do ser. Deus não vai falar na sua alma, Ele vai falar no seu espírito. E o espírito não sente, o espírito sabe. É muito provável que Deus fale e talvez você não aceite em algumas ocasiões, porque a sua alma não está de acordo com aquilo que Deus está falando. Por isso que quando Deus falar com você, você tem que dar uma voz para a sua alma, dizer: aquieta-te dentro de mim, porque estás abatido, ó alma, aquieta-te. Quando Deus fala, a alma começa a entrar em erupção, porque ela quer doutrinar o que Deus está falando através dos sentimentos. Só que deixa eu te falar,
A fé não sente, a fé sabe. A fé não é um sentimento que você tem. Eu já orei por pessoas e eu não tive nenhum sentimento de fé, e elas foram tocadas. E eu já orei por pessoas que eu estava tão fervendo que eu achei que elas iam ser curadas na hora, e não foram. O Espírito não sente, o Espírito sabe. A sua fé não tem sentimento. Amém, irmãos? A fé é uma firme certeza das coisas que se esperam. Então não tente servir a Deus pelos seus sentimentos e mover o coração de Deus pelos seus sentimentos. Você precisa mover pelas suas convicções. Sabe como é que Abacuque termina o seu livro? Dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o produto na vinde, ainda que os campos não produzam alimento, todavia eu me alegro no Senhor. O mesmo homem que no capítulo 1 está reclamando de tudo, agora está dizendo: eu me alegro no Senhor. Eu quero deixar essa palavra para você ir para casa meditar.